um negócio muito, muito rico, mas eu vejo que não é próspero, porque a síndrome de Nicodemos, cara, a síndrome de Nicodemos, desculpa, Matem. é foda. É foda. A síndrome de Nicodemos cara, ela é satânica, ela é demoníaca, cara. Ela pega o cara e o cara monta um negocinho e ele já começa a achar que é melhor que todo mundo, cara. E aí ele se fecha para o mundo, se fecha para outras oportunidades. Quantos empresários não poderiam fazer muito mais, muito mais, se eles vencessem a síndrome de Nicodemos e pensassem assim, cara, o que eu posso fazer aqui? Desculpa te interromper, vamos fazer uma live hoje ou amanhã só falando sobre a síndrome de Nicodemos? Vamos. Estamos aí à disposição. Vamos falar sobre a síndrome. Continue, desculpa te interromper. E é ela que mata. Vou te falar aonde entra a síndrome de Nicodemos, eu vou te falar. Eu tenho um negócio, tenho uma rede de restaurantes, certo? Então sou bem sucedido, vivo viajando, pego a minha família, tô sempre em Nova York, em Miami, o negócio tá redondo, o dinheiro tá caindo na conta, dane-se o mundo. O que é isso? Síndrome de Nicodemos. Eu tenho lá uma rede de 30 restaurantes e eu sou Deus? Não. O que eu posso fazer mais? O que eu posso construir? Legal. Ponto número 1. Eu estou alimentando pessoas e eu estou matando fome. Eu não tenho um restaurante. Eu gero nutrição, alimentação saudável, né, para famílias, encontro. Então o que um restaurante proporciona? Eu dei o exemplo de um restaurante, sim, mas vários negócios você pode trazer como exemplo. Então, legal. Eu montei um negócio que gera prosperidade, funcionários, né, ganham dinheiro ali. Encontro de famílias vão lá, comem, tá. Mas o que eu posso fazer mais? Aonde eu posso ser mais útil? Qual que é a minha receita desses restaurantes? Eu tenho um X%. O que eu posso montar? Aí você entra para montar startup. Pegar ideias de jovens que não têm condições hoje e analisar ideias e validar essas ideias. De repente o cara vem com uma ideia que você não vai investir dinheiro nela, mas você vai dar uma direção para ele. Você vai falar, cara, olha, amadurece mais a tua ideia. Olha o ponto que você tá aqui, ó. Você tem que chegar até aqui para ter investimento. Faz isso aqui, ó. Trabalha isso aqui mais 2 anos. Faz isso aqui, ó. Isso aqui vai dar certo. Olha que interessante. Por isso que a ideia de startup ela é muito poderosa, porque é você investir no sonho do outro. E nada paga você fazer uma pessoa acreditar no sonho dela. Aconteceu comigo em Angola. Trouxe pessoas para trabalhar comigo. Eles, você é funcionário. Não, você não vai ser funcionário. Você vai ser uma empresa que vai gerenciar o método Manada. O Manada é um produto e a tua empresa, a tua agência vai gerir isso. Então você vai montar lá uma consultoria. E eu peguei vários angolanos lá e falei, a partir de hoje você vai montar a tua empresa, vamos montar a tua logo aqui, ó. Então você vai vender o método Manada. E o cara, ele vem com vontade de fazer, por quê? Porque ele não vem como funcionário, ele vem como empresário. Ele se sente um empresário, ele se empodera e ele faz com mais vontade. Literalmente. Isso é muito poderoso, cara. É poderoso demais, porque você, na verdade, tá realizando um sonho da pessoa. Porque a maioria das pessoas hoje, elas não gostariam de ser empregadas. Elas não gostariam, mas por falta de opção, elas são. Mas o grande desejo dessas pessoas é empreender. E às vezes, para empreender, você não precisa ter milhões na conta bancária. Às vezes, para empreender, existem negócios que para você empreender, você só precisa ter uma ideia e alguém que compra essa ideia de você. Ou alguém que te dá uma oportunidade, que nem o Fox deu para essas pessoas, de montar a empresa e ser um representante dentro da própria empresa sobre um método, né, que é comercializado. Isso é extraordinário. E hoje, aqui no Brasil, tem tantas oportunidades que de 100 a 1.000 reais, você monta uma empresa onde você pode ter um faturamento muito além da limitação como um funcionário de qualquer companhia ou qualquer empresa. Você só tem que ter essa oportunidade. E mais para frente, a gente já vem analisando muitas coisas para que a gente crie um laboratório de pessoas que têm o desejo de empreender. E esse laboratório ele vai ser muito interessante. É um negócio que eu vou até conversar com o Fox, que o Fox não sabe ainda, é uma ideia que a gente teve aqui,
de criar um laboratório para empreendedores. E você que tem esse desejo de empreender, de não viver o limite, de entender aquilo que a gente sempre costuma falar para as pessoas e para nós mesmos, porque nós temos que falar. Entenda uma coisa, aquilo que você fala para as pessoas, primeiramente você tem que falar para você. Que falar bonito, falar sobre determinado assunto é muito bom, é importante, mas você tem que falar para você. E se isso vem de você, se isso é você, você fala para as outras pessoas, porque aí você nunca erra, muito pelo contrário, você vai ter 100% de assertividade, porque você vai falar para você daquilo que você quer falar. É uma vivência, né, Fofos? Você tem aí legalidade e legitimidade, né? Isso, e aí você trabalha numa coisa chamada legitimidade. E aí, Conrado fala muito sobre isso, né? Fala, muito. Você falar da ilegalidade, você viver a ilegalidade ou viver a legalidade. Dentro do inabalável. Então isso é importante, né? Por que a gente cita o Conrado? Porque querendo ou não, ele é o cara. Ele é o cara. Eu sou fã, ele é o cara. Eu sou fã dessa pessoa. Eu tenho ele como um grande mentor. É um mentor. Né? Ele é um mentor e ele tem transformado muitas vidas de pessoas como pessoas, né? Unicamente como pessoas, mas também tem sido um grande transformador de negócios, né? Então é uma pessoa que a gente segue. E entendam uma coisa: ninguém consegue ser algo ou alguém sozinho. Você sempre tem que estar seguindo, você tem que estar sempre sendo mentorado, ou você tem que estar sempre trocando ideias com pessoas que estão um nível acima de você. Para mim hoje é um orgulho e uma honra ter o Fábio Fox aqui comigo, passando alguns dias com nós aqui na nossa residência. Vai ser uma troca de experiências e de conhecimento muito gigante, e para mim é um orgulho, Fox, ter você na minha casa. Obrigado, cara. Ter você junto com a minha família, vai conhecer meus filhos, que eu não tenho, poucos, né? Uma coleção, quase um time de futebol de salão aí. E isso tem valor, gente, porque são pessoas que estão dispostas, não pelo dinheiro, de ajudar os outros, porque a gente sabe que o dinheiro é uma consequência, né? E ele tem que ser uma consequência. Ele nunca pode ser a principal coisa na vida. Todos nós sabemos que tem necessidade. Na verdade, né? Ele é o meio para chegar a um fim. O que é interessante é qual é o teu fim. É isso que é. Cara, isso é muito espiritual, cara. Demais. É muito espiritual, tá louco. É um nível energético muito grande. Porque não se trata do dinheiro, se trata do o que ele vai te proporcionar, porque ele só vai alimentar aquilo que você tem, a intensidade que você tem dentro de você. Isso é energia. Seja um carro novo, seja uma casa boa, seja uma boa viagem, até porque essas coisas são muito limitadas. Literal, né? Eu dou graças a Deus de ter trabalhado no Grupo Pão de Açúcar, no Carrefour, muitos anos, porque eu viajei muito, viajei o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, de ponta a ponta eu viajei. E o que me dá a experiência, olha que interessante, de estar na África hoje, ou em outro país, trabalhando, e às vezes muita gente até pensa assim, pô, mas o que o cara foi fazer na África? Foi justamente a experiência de você estar no Brasil, viajar todos os estados do Brasil. Isso não me coloca melhor do que ninguém, mas as experiências que eu tive me permitiram chegar até a África e compartilhar essa experiência hoje através do Método Manada. E é um processo que às vezes a pessoa, ela vê você fazendo, mas ela não sabe o que você passou. Ela não vê o backstage, ela não vê o bastidor, ela só olha o palco, né? E aí ela quer fazer igual, mas não é o fazer igual. É até legal você ir lá ver e querer fazer, mas é a experiência, aquilo que você falou, a vivência, essa vivência, junto com legalidade, junto com autoridade, autenticidade. É um conjunto de fatores que leva ao ser humano, porque quando você vai pegar miséria, fome, pobreza,
não existe injustiça, né? Isso aí só é uma consequência de ações. São as ações que levam isso, né? Esses dias eu vi um vídeo, o Lázaro Ramos e um rapaz, até na internet. O Lázaro falou assim, mas onde está Deus diante de tudo que existe, criança que morre e tal? Cadê Deus nisso? E aí o cara responde assim pro Lázaro Ramos, fala assim, olha, Deus é aquela criança que morreu. Deus é aquela mãe que está chorando. E eu parei e falei, caraca, velho, olha que poderoso. Por quê? Porque realmente Deus é bondade, Deus é bom. Quando? A todo tempo. Tem até um filme, né? Que fala sobre isso, Deus é bom a todo tempo. E toda injustiça que existe, que não existe na verdade, só é a lei da causa e consequência, efeito de causa e consequência, de plantio e semeadura. Se você pegar lá as guerras que existem entre Israel e o país vizinho lá árabe, vem lá de Abraão, de Ismael e Isaac. É a consequência, só consequência. Por isso que tem que ser muito bem pensado o que você vai dizer, porque quando você pensa, você é senhor do pensamento, quando você fala, você torna escravo. E trazer muita legitimidade, porque senão você põe em xeque a tua própria vida. E perder, principalmente para o empresário, é da noite pro dia. É da noite pro dia. É da noite pro dia. Você perde muito rápido. Por isso que você tem que ter muita legitimidade. Você falou comentou do teu amigo lá do Peru, que é o general lá e tal. Coronel. Ele não perdeu, ele tá na essência. Pelo contrário, ele ganhou. Isso. Hoje ele se sente mais livre, muito mais realizado, entende que todo aquele processo foi para estar onde ele está lá hoje e para se tornar um ser humano melhor. Venceu o quê? O Nicodemos, a síndrome de Nicodemos. São duas síndromes que você precisa trabalhar todos os dias na tua vida. Duas síndromes, tá? Duas. Uma é de Nicodemos para quem acha que já chegou lá, porque não chegou. Um rapaz chegou no sábio e falou, mestre, quando eu sei que eu cumpri a minha jornada? É simples, enquanto você está vivo você não cumpriu. Então, quando você está vivo, não tem como. Quando você está respirando, meu amigo, continua, então, simples. Isso é vencer a síndrome de Nicodemos, é não parar, não achar que você já está abastado demais, porque não existe abastança, né? Você tem que continuar o teu processo. E a outra síndrome que também é muito pior, que é uma síndrome demoníaca, satânica, é a síndrome do cão vira-lata. O que é a síndrome do cão vira-lata? Já viu um cão vira-lata na rua? Sim. Cara, ele anda com medo de tudo. E muitos empresários vivem também a síndrome do cão vira-lata, que é o medo de perder, o medo da perda. Ele está mais focado no medo do que ele vai perder do que nas possibilidades que ele pode ganhar. Porque o jogo é perdas e ganhas a todo tempo. E isso é interessante, porque eu até falo nas minhas falas com os meus líderes e faço uma pergunta. Na verdade é uma pergunta. Hoje vocês gostariam que eu ensinasse vocês a ganhar mais ou ensinar vocês a perder menos? Você falou isso agora. Incrivelmente as pessoas querem que eu ensine elas a ganhar mais. Tá errado. Você tem que aprender a perder menos. Porque quando você aprende a perder menos, você ganha sempre. Sempre você ganha. Não importa o percentual, se ele for pequeno, médio ou grande, mas você sempre ganha. E quando você foca em ganhar mais, você perde sempre. Você está vivendo a síndrome do cão vira-lata, porque você está perdendo toda hora e isso começa a gerar um medo e começa a deixar você, infelizmente, numa frustração e numa busca incansável pelo ganho, e aí você sempre perde. É a síndrome do cão vira-lata. Síndrome do cão vira-lata. Interessante, eu nunca tinha falado. Muita gente vive essa síndrome. Oh, meu Deus do céu. Muita gente vai gostar disso, pessoal. Isso que é bacana. Nós estamos aqui viajando 4h30 de Porto Alegre a Laguna, Santa Catarina, onde eu resido hoje, né? Quase não fica em casa, mas tudo bem. Eu quase não fico em casa. Hotel. É um hotel onde eu venho dar um cheiro, né, na minha esposa, venho dar um abraço nos meus filhos. Mas isso, minha esposa tá aí, ela pode dizer também para vocês, isso é muito bacana, sabe por quê? Porque isso é um período. A gente nesse momento, a gente está aproveitando toda a energia que a gente tem
para pagar o preço, para fazer o que tem que ser feito e pagar o preço, porque não é fácil você ficar longe das pessoas que você ama, dos seus filhos, não é fácil, mas você está pagando um preço, e esse preço custa caro, e esse preço ele só pode ser pago por você, nesse caso eu, se há um planejamento e há um consentimento também das pessoas envolvidas. Por isso que você tem que conversar, dialogar com a sua esposa, com seu sócio, não importa com quem, mas você tem que dialogar para ver se essa pessoa está de acordo e se ela assina isso com você. E quando ela faz isso, você se sente bem, você se sente numa energia espiritual tão boa para ir fazer acontecer e pagar esse preço, porque você sabe que por trás disso tem pessoas que estão compactuando com você nisso e estão pagando um preço diferente do seu, mas estão pagando um preço junto com você para que você chegue e faça o que tem que ser feito. E isso é uma missão. Isso é forte, né? Forte. E é o que a gente faz, não é, meu amor? Se a pessoa estiver na mesma sinergia, dá. Se não tiver na mesma sinergia, você entra em conflito. Entra em conflito. Porque o que é o conflito? O conflito é a divergência de ideia, né? Literalmente. Se os dois estiverem na mesma ideia, na mesma sintonia, porque aí o que existe? É energia, frequência e energia, cara. Frequência e energia é só isso que tem. Se os dois estiverem na mesma frequência e no mesmo propósito, aí vão longe. Vão longe. Velho ditado. Velho ditado. Um não quer, dois não brigam. E é aquilo. É que nem um pacto de casamento, um pacto matrimonial. É na alegria e é na felicidade, tristeza, na e dor. É na tristeza, é na dor, é no preço que tem que ser pago. E quando você faz isso, você realmente tem que praticar isso. E infelizmente, muita gente não pratica isso, não entende isso. Mas paga a conta, porque um casamento, gente, ele é algo tão maravilhoso. O casamento é um negócio. 100% é um negócio, como a sua empresa. 100%. Ah, André, mas assim um negócio como a minha empresa? Sim, é um negócio como a sua empresa. É um negócio como qualquer outro negócio. Exatamente. O seu casamento é um negócio e ele tem que ser tratado como um negócio. E se não enxergar isso, vai ter problema e vai ao fim. E vai ao fim. Porque uma empresa é uma relação. É uma relação. E um casamento é uma relação. E se você não tem amor e paixão no seu negócio, como você tem no seu casamento, e às vezes não, a maioria confunde. Casamento que é uma só empresa em sociedade, né? Que só em casamento que tem que ter amor e paixão. Não, tá enganado, nada a ver. No seu negócio você tem que ter amor e paixão, porque se você não tiver, em tudo que você se propõe a fazer, se você não tiver paixão, não for apaixonado por aquilo, não faz sentido. Não faz sentido. E por que você faz? E aí responde uma situação que você vive. Por que você está vivendo na tristeza? Por que você está vivendo sem resultados expressivos? Simples. Você não tem paixão no que você faz. Por isso muitas pessoas são infelizes, fazem aquilo que não gostam. Isso aí. Vivem a infelicidade sendo que tem a grande oportunidade. Inclusive nos casamentos, viu, Joyce? É verdade. Inclusive nas relações. Muitas pessoas hoje são unidas, que mantêm o casamento são filhos. Eu tô com ele por causa dos meus filhos. Errado. O filho não segura a relação. Porque você está infeliz, né? Você está fazendo... Olha que interessante. Porque você falou que o casamento é um negócio. E por que um casamento é um negócio? O cara que monta uma empresa pelo dinheiro e dá certo, ele se ferrou. Porque ele se torna escravo por conta do dinheiro daquilo que ele não ama. Ele não ama, mas ele tá ali. Literalmente. E o cara que casa e tem filho e não gosta mais e não quer se separar por causa dos filhos, ele também se ferrou. Se ferrou. Porque ele tá ali em algo que ele não gosta, não dá prazer. E a paixão é o segredo. Então o que é o casamento? O casamento é um negócio onde você tem um sócio. No caso, uma sócia, né? Uma sócia e um sócio. E a casa é o bem maior.
né, da relação. Porque quando a gente fala de negócio, ele não está ligado a dinheiro, tá? Negócio não está diretamente ligado a dinheiro. Não. Negócios são acordos, são negociações, são tratados, né? É como tu falaste, tratados. O negócio, o dinheiro é o meio que te leva aonde você quer chegar, né? E ele tem que ser uma consequência. Uma consequência. E dentro do processo de um casamento, se não tiver dinheiro também, você vai à falência. Ninguém vai casar com uma pessoa que não põe comida dentro de casa, não tem como. Literalmente. É o ativo e o passivo, né? Hoje, a gente brinca, eu e minha esposa, muito com isso. Enquanto nós estamos sendo ativos um para o outro, nós estamos num bom negócio. A partir do momento que um começa a se tornar o passivo, né? Infelizmente já não começa a ser um bom negócio, porque começa a ter prejuízo. Muito bom. Não é verdade? Bom, sim, então 100%. Quando você encontra a pessoa que você quer viver e conviver, vocês dois também tem que colocar isso na balança. O quanto essa pessoa vai agregar dentro dessa relação. E o quanto eu vou agregar dentro dessa relação. Desse negócio chamado casamento. Esse negócio chamado casamento. Eu vou ser um ativo ou vou ser um passivo? E se tu sabes que naquela relação com aquela determinada pessoa dentro do casamento, você vai ser mais um passivo do que um ativo, não faça esse negócio, porque não vai ser um bom negócio para você. Você tá ferrado. É isso aí. É literalmente essa palavra. A mente humana, né, dentro do cérebro trino, que é o reptiliano, o sistema límbico e córtex, neocórtex, que é o lado racional. O Conrado traz isso como maestria estratégica e maestria emocional. A parte que recebe a informação é o reptiliano, que é o cérebro mais antigo, que tem só duas funções: fuga e ataque, que remete a interesse e medo. Fuga, medo. Tenho medo, vou fugir, para evitar dor. Ataque, interesse. Estou interessado, vou para cima, prazer. Então só existe isso. A base da vida é essa: interesse e medo. E interesse não é pejorativo, não é negativo. O interesse é bom. Você teria, por exemplo, um carro que você não está interessado nele? Não. Vou comprar aquela marca de carro. Não, mas não tem interesse nela. Comprar lá, por exemplo, um Cherry chinês. Você tem interesse nessa marca? Não, nenhum. Então você não compraria. Você compra aquilo que você está interessado. Você só faz o que você tem interesse. E relacionamento é interesse. Só que dentro do interesse, que é um jogo, e a vida é um jogo, isso é muito importante, é o jogo do ganha-ganha. Eu tenho interesse quando eu tenho algo a dar em troca e receber. Isso é muito importante em todas as relações, sejam elas profissionais, sejam elas afetivas, pai e filho, filho e pai, marido e mulher. Dentro do teu interesse, você tem que ter algo para oferecer em troca. Eu me interesso por isso, mas em troca disso eu ofereço isso, tá? Esse é o segredo da vida. Então você oferece e recebe. Voltamos na energia, positivo e negativo. Que alimenta o negativo ou positivo, que alimenta o positivo e negativo. E um depende do outro. Qual tá certo e qual tá errado? Nenhum dos dois. Eles andam juntos. Andam juntos. Não tem como ser positivo com positivo, né? Negativo com negativo. Não tem como. Tem que ter as duas coisas. Extraordinário esse nosso bate-papo aí, né? Poderoso, cara. Nossa. Poderoso. Deu fome. Deu fome, meu amor? Vou parar em algum lugar pra comer. Vai. Eu tô falando, mas eu tô reparando tudo, tá, gente? Porque assim, Angola, sou apaixonado por Angola, mas não tem essa paisagem. Cara, o Brasil é maravilhoso, cara. O Brasil é rico demais, né? Não, Mas só o cara saindo daqui indo morar na África pra ele ver o quanto o Brasil é rico, É rico, isso é verdade. poderoso e próspero, cara. Oh, maravilha. Não vamos muito longe, não precisa ir na África. Vai a Belém do Pará. Vai a Belém, né? Vai ali também em Maranhão. Interior do Maranhão. Interior do Maranhão, Região de próximo à Imperatriz ali também. Próximo, muito. É uma região muito pobre, humilde. O Ceará também tem muita região pobre. Nordeste em si. Nordeste, eu fui ali por esse Porto de Galinhas, um pedaço do Recife. Não, Ali até que é ali praia. tá bonito, Porto ali é bonito, mas quando você sai um pouquinho ali pra Carneiros, Pois é, não, acho que tu vai pela área nobre, né? Tu vai fazer as trilhas, tudo é área muito bonitas, assim. Mas tu sai um pouquinho do centro, assim, meu Deus, tu te apavora com essa coisa. você apavora. Você vê muita
Finança, você sabe que tá ligado a mindset, né? Literalmente, né? Tá ligado a mindset. Mindset, né? Mudança de mentalidade. Eu cheguei à conclusão, André, de que as pessoas elas não precisam de técnicas. Eu falava muito de técnica, o método Manada era muito técnico, a estratégia. E hoje eu descobri que você vai dar estratégia e não vai funcionar. Se a pessoa não mudar o conceito aqui. Por isso que a gente fala muito, para você chegar à liberdade financeira, você tem um processo. E o primeiro processo disso é você mudar a mentalidade sobre o dinheiro, né? É a mudança de mentalidade sobre o dinheiro. Porque você mudando a mentalidade sobre o dinheiro, você começa a fazer o quê? A parte 2 do processo, que é o quê? Administração e gestão do dinheiro. E você não consegue fazer administração e gestão do dinheiro se você não tem uma mentalidade, um mindset modificado para isso, né? E você só consegue fazer ir para o próximo passo, né? Que é da mudança de mentalidade para gestão, que é para ir para como você vai sair, como você vai se libertar das dívidas, ou como você não entra nas dívidas, se você pegar os 2 primeiros processos. E isso é importante para você chegar no grande processo, que é a liberdade financeira. Se você não passar por esses processos e não entender esses processos, não adianta de nada eu ensinar você a fazer investimento, eu ensinar você ou falar para você sobre investimento, falar para mim mesmo sobre investimento. Não adianta eu querer ser um investidor ou falar sobre investimentos se não existe o processo da mudança da mentalidade, da gestão do dinheiro. Isso é tão importante que as pessoas muitas vezes... Isso é um exemplo claro. Porque uma pessoa que construiu um império, uma pessoa que se tornou milionário, né? Porque quando a gente fala muito em geração de riqueza, a gente fala muito no sonho das pessoas. E a maioria dos sonhos das pessoas é um dia se tornarem milionários. Ou você não tem esse sonho, Fox? Eu acredito que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Ele pode não falar, não revelar, mas lá dentro ele tem. Todos. Ele tem, né? E não quer dizer que você se tornando milionário você vai ser melhor ou pior do que você é na realidade que você vive hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a maioria das pessoas tem esse sonho. E esse sonho, ele está muito vinculado a isso. Por quê? 98%, tá? Das pessoas que ganham dinheiro fácil em loterias, enfim, de várias formas, ela não fica rica, ela não se mantém milionária. Ela infelizmente, ela fica na maioria das vezes mais pobre de dinheiro do que antes de ela se tornar isso. Por quê? Porque ela não passou por esse processo. Porque infelizmente ela não passou pelo desenvolvimento mental, pela administração e gestão, de como você lidar com as dívidas e como você trabalhar essa parte para você ter a tão sonhada liberdade financeira. Essa pessoa não passou pelo processo. E por que pessoas que se tornaram grandes milionários perdem tudo por uma estratégia errada ou qualquer outra coisa, acabam perdendo tudo, ficam pobres, mas em 1 ano, 2 anos se tornam milionários e multimilionários mais fortes do que antes, porque elas passaram pelo processo. Elas já entendem a mentalidade sobre dinheiro, elas já conseguem fazer uma gestão e administração sobre esse dinheiro. Elas já sabem como você pode lidar com a pressão de estar em um momento ruim, que é um momento de você estar negativado, né? Você está num momento negativo financeiramente, né? Que é chamado de dívidas, né? Ela sabe que aquilo é só um processo, né? Ela sabe como sair daquilo, ela já tem um começo, meio sabe, fim. Ela tem um começo, meio, fim. Ela sabe. E isso é a diferença importante e poderoso isso. Essa é a grande diferença das pessoas
que têm um sucesso contínuo e crescente, porque elas sabem o processo, porque elas foram lá e fizeram acontecer. Simples assim. E as pessoas que não conseguem ter esse êxito contínuo e graduativo é porque, infelizmente, na maioria das vezes elas falam daquilo que elas não viveram e não vivenciaram, não passaram pelo processo. Elas só falam daquilo que elas conheceram num livro ou conheceram enfim. Síndrome do papagaio. Síndrome do papagaio. Qual é essa agora? O Fox hoje tá me trazendo várias síndromes aqui. Eu nunca vi uma pessoa falar sobre tantas síndromes. Síndrome do papagaio. O ser humano tem a síndrome do papagaio. O que é a síndrome do papagaio? Eu ouvi falar. Ele ouve aqui você falando, ele vai lá e repete. Então, por exemplo, eu vejo você falando de finanças, mas eu não entendo de finanças. Mas eu ouvi você falando, aí eu entro na live e falo assim, opa, eu quero falar com você sobre finanças. E é importante, aí eu transmito tudo aquilo que eu recebi de você como informação, Sim. que é o que o papagaio faz, mas não tem o conhecimento de causa. Você pega um papagaio, o papagaio ele não sabe nem o que está falando, ele está repetindo. O repetidor. É o repetidor, exatamente, é a síndrome do papagaio. É o repetidor, ele vê você fazendo. Isso acontece muito dentro de igrejas, dentro de marketing multinível. Por que muitos montam marketing multinível e não dão certo? Porque eles replicam o que viu o outro fazendo, mas sem legitimidade. Isso é muito poderoso, cara. Muito poderoso. Sem legitimidade, sem... Então o cara que começa no multinível hoje, ele tem que começar apanhando, perdendo e aprendendo. Ele vai entender que é uma experiência e um investimento. E que é o apanhando e o aprendendo que vai fazer ele ser um líder grande. O problema é quando eu quero ser um André. Eu entrei hoje, mas eu quero ser um André. Eu quero estar com o carro. Presta esse relógio aí, André. Põe aqui na minha... Dá ele aqui, dá ele aqui. Dá ele aqui. Não deixa ninguém ver, não. Não deixa ninguém ver, não. Não deixa ninguém ver, não. Aí, agora eu vou fazer uma live. Não, você que me ouve, porque para você crescer dentro desse negócio, quanto tempo você... Eu tenho um dia, isso aqui não é meu, isso não é legítimo. Então, isso não é o que mata, né? Isso mata os negócios. Basta. Isso faz Isso o mundo mata. se encher de amadores. Exato. E amador, desculpa, né, Fox? Não vamos nem entrar no detalhe. Amador é fracasso, né? Amador é fracasso. Amador é fracasso. Exatamente. Porque o que é o amador? É o cara que ele ama A dor. Literalmente. Ele ama a dor. Ele ama E a dor. vive a vida inteira amando a dor. Porque é só o que ele faz. E por isso, Síndrome do papagaio. Ele É. só fala o que ele ouviu. o que ele ouviu. Mas ele não tem legitimidade. É diferente do cara chegar e falar assim, olha pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o André, ele me chamou para um negócio e eu tô conhecendo esse negócio ainda, é o meu primeiro dia hoje. Pô, quer vir comigo? Quer acreditar? Assim como eu tô trazendo a minha fé e a minha energia para esse negócio, você que tá me assistindo, que é meu amigo, que há muito tempo, vamos junto nesse barco? Vamos dar a mão? Vamos crescer junto? Então você tá sendo legítimo. Não, ó, eu tô no negócio que você vai mudar de vida. Ó, a sua vida mudou. A sua vida mudou, a tua mudou. Não, a minha não mudou ainda. Mas vai mudar. Vai mudar, então sabe. É uma mentira, gente. É uma mentira, exatamente. Você não pode viver mais no mundo das mentiras. Não, o Infeliz... universo não permite hoje não. Infelizmente, é aquele velho... É um ditado, né? Mentira tem perna curta. Ali na frente, todo mundo vai saber se você viveu uma verdade ou viveu uma mentira. É fato. Cai. É fato. Cai, a casa A cai. casa cai. Não tem. E aí Hoje- você se frustra, né? Porque você perde credibilidade. E não é o dinheiro, aí a gente volta na situação do dinheiro, não é o dinheiro. não é o É dinheiro. justamente tua credibilidade, tu deitar no travesseiro e descansar em paz, o saber que você tá fazendo, como aconteceu com o presidente aí, E é tá o- lá ralando, porque ele é pelas pessoas, é doação, é fazer pelo outro, não é mais pelo dinheiro. Não. O cara desse não precisa de dinheiro. E nós, quando entramos num estado de frustração, é difícil, porque ninguém gostaria de passar pelo estado de frustração, mas infelizmente, por se colocar e viver às vezes uma mentira, não viver a legitimidade, você acaba por inúmeras vezes se colocando no estado de frustração, e isso vai cansando
a tua mente. E quando você cansa a tua mente, você acaba perdendo uma grande essência e uma grande espiritualidade que é sua, que é nossa como pessoa, que é acreditar em nós mesmos. Você começa a entender que você mesmo não acredita em você mesmo. E isso é ruim. E aí você comete um segundo grande erro, que é você querer viver a história e a vida de uma outra pessoa. E quando você tenta se olhar no espelho, você não consegue se olhar no espelho porque você está visualizando um monstro. Você está visualizando alguém que não gera conexão. E você, quando se olha no espelho, você tem que se adorar, você tem que se amar, você tem que se apaixonar por você. E isso gera frustração, gera essas questões. Por isso que tem muita gente vivendo a vida dos outros, né? E não é querer falar mal, né, Fox? A gente nunca tem esse intuito. Mas porque muita gente fica na frente de uma televisão, de um televisor, assistindo novela, porque vive uma vida, na maioria das vezes, tão frustrada, que é mais interessante participar e viver a história dos outros do que construir a sua própria história. São 3 investimentos diários que são feitos na vida, todos os dias. Puta merda, eu perdi o caminho. Tinha Não, que ter entrado aqui. tinha que ter entrado e entrei. Ah, o restaurante é aqui? É. Restaurante Bela América. Para finalizar o vídeo, são 3 investimentos diários que você faz, tá? O estético, que é a roupa que você usa, o óculos, o relógio, enfim. Emoção, olha só. Desculpa. O físico, oração de um bom sono, oração de uma boa alimentação, de um bom exercício físico. E o intelectual, um bom livro, cursos, enfim, pessoas que você conversa. Quando você senta na frente de um televisor, quem está alimentando a tua mente tem uma intenção ali por trás. E se a intenção dessa pessoa não é de te elevar espiritualmente, empoderamento, e sim de vender, só vender a qualquer custo, fica muito delicado, porque a novela tem uma intenção. A energia que a novela transmite, de fofoca, de briga, do cara que tem uma empresa e o outro irmão quer roubar essa empresa dele para entrar no poder, tudo isso te alimenta na tua memória, né? Você alimenta a tua mente, que é o terceiro investimento, né? Lembra? Estético, físico e intelectual. Então, intelectualmente isso mata. Então, hoje, a grande maioria da sociedade, intelectualmente falando, está morta. Está morta. Porque se alimenta de... novela. Se alimenta de coisas que não agrega, né? E você é o que você alimenta. Aqui, o que alimenta aqui, não é o que você come aqui não, é o que se alimenta aqui, ó. Aqui. É o que, vamos lá, o cérebro recebe a informação de 3 formas, tá? Sinestésico, tocando, visual e auditivo. Então é muito importante você tomar cuidado com o que você vê e o que você ouve. Você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Então, para finalizar o vídeo, vigia o que você diz e o que você ouve também, porque às vezes você não fala, mas você ouve demais de pessoas erradas. Isso confunde a tua mente,